Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E hoje estou muitíssimo bem acompanhada pelos CEOs da Modera, né? Quem está aí no podcast há um tempo já conhece, né? O Vitalínio, Diocele e Grace, né? Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast. E hoje a gente vai trazer um tema, né? Muito bom recebê-los, mas eu fico um pouco dividida porque o tema do episódio é claro que a gente não gostaria de ter que gravar sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Rio Grande do Sul, né? Quem conhece o podcast sabe que eu tenho vários convidados, já trouxe vários convidados aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e o episódio de hoje vai ser focado em tudo que vem acontecendo, né? Então, é um episódio difícil da gente gravar, não é um tema, como eu falei, propício, né? É um tema complicado, mas eu gostaria de agradecer a participação de vocês, de agradecer a disponibilidade, né? Então, desejar que vocês tenham a mais rápida reconstrução possível, né? Desejar muita resiliência, né? Fica aqui a minha solidariedade, né? Enquanto carioca, mas enquanto brasileira, né? Acima de tudo. Então, bem-vindos, né, ao podcast, né? Um bom dia para vocês. Hoje tem sol aí, né? A Grace falou, tem um solzinho aí, né? Então, bem-vindos, né? Muito feliz de recebê-los, mas hoje o sentimento é um pouquinho dividido aqui, né? Então, um momento complicado. Vamos falar um pouquinho sobre justiça restaurativa, a importância da mediação, né? A gente vai deixar aqui o link para vocês. Caso vocês não tenham escutado o episódio anterior, nós falamos um pouquinho sobre mediação, a importância da mediação. A gente quer desconstruir essa ideia de que o direito é briga, confusão, problema, um ganha, o outro perde, né? E nesse momento em que tanta gente perdeu tudo, né? E aqui a gente não está falando nem da vida, que é o máximo, né? Nós vamos ensinar, mostrar para vocês, né, divulgar aqui é um espaço de divulgação de informação, como o direito, qual o papel do direito, qual o papel da mediação, da solidariedade, da escuta, né? Então, é muito importante até eu ter esse espaço aqui para receber vocês, para poder fazer essa divulgação do trabalho de vocês, que é um trabalho muito bonito e muitíssimo necessário, né? Eu acho que, infelizmente, é nesse momento, nesses momentos, né, de catástrofe, que a gente percebe o quanto é importante, né? Então, os parabenizo, né? Agradeço muito pela disponibilidade, de estar aqui hoje, de trocar essa ideia comigo, de conversar com os seguidores, os ouvintes do Justo Agora, porque é só através dessa corrente, né, que a gente pode divulgar o bem, mostrar, né, esse tipo de iniciativa. Né? Então, muito bem-vindos, né, muito bem-vindos. Espero que vocês voltem muitas vezes aqui, né, para tratar de outros temas, né, que seja um episódio com um motivo, né, um tema mais feliz, né, como foi o nosso outro, né, os bastidores aí da mediação, que aliás você ouvinte que se interessa por mediação, né, recomendo fortemente que escute, né, vamos deixar aqui também nas recomendações, eles explicaram tudinho, né, como acontece, para desconstruir aí essa ideia de que a mediação, né, não funciona, que é uma alternativa, né, que o ideal é para a justiça brigar, né, a gente desconstruiu isso tudo, aqui a gente desconstrói também. Então é isso, né? Queria ver como é que a gente pode iniciar, né? Eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu, né? O mundo sabe o que aconteceu, né? Não tem como não saber, não tem como ser brasileiro e não saber, né? Não ter empatia, não ter visto as imagens, né? Mas eu acho que a gente pode começar fazendo um apanhado, né? Pensando aí no papel do direito, e a gente vai falar não dos temas aqui de hoje que a gente separou para ilustrar, que é a justiça restaurativa, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês em relação a isso. Como é que a gente pode começar a construir um raciocínio para encaixar o direito, né? Aqui é o perfeito exemplo de direito e sociedade, né? Dialogando mais do que nunca. E como isso acontece na prática? Bom dia, Gabi. É um prazer estar contigo em mais um podcast, justo agora, né? E nada mais justo do que estar contigo, né? Com este podcast sobre mediação, sobre justiça restaurativa, né? É claro que a ênfase do nosso trabalho
é agora falar um pouco para as pessoas no momento de reconstrução, de reforma das cidades que foram atingidas aqui no Rio Grande do Sul, né? Mais de 476 municípios atingidos, mais de 35 mil pessoas em abrigos, né? Então, ou seja, um número bastante elevado e sem contar as pessoas desalojadas, né? Que tiveram que sair da sua casa, que beira mais de 500 mil, né? Então, ou seja, ontem eu verificava um dado, né, em que leitos de rio subiram mais de 30 metros a água, né, ou seja, chegaram na quinta quadra de uma cidade, ou seja, nós fomos atingidos em várias cidades que são próximas de rio, né, principalmente do Rio Jacuí, Rio Taquari, Vale do Rio das Antas, e que acaba desaguando no Guaíba, lá na nossa capital, Porto Alegre. Aqui em Santa Maria, da onde a gente fala, nós tivemos a parte do desastre, mas decorrente em desabamento de morros, né, que vitimou 3 pessoas na nossa cidade. Então, o nosso propósito na manhã de hoje, conversar contigo aqui, é justamente como que o direito tem recursos, né, para ajudar nesse momento de reconstrução, né? E aí a gente traz duas ferramentas, a mediação e a justiça restaurativa. Mediação por ser o carro-chefe da Modera, né? Principalmente porque a gente acredita no diálogo como uma forma de resolver conflitos mais humana, onde a gente pode resgatar o afeto, os sentimentos e buscar principalmente entender o outro nesse momento tão difícil, onde a gente vê aí várias doações sendo feitas, né? A gente agradece aí a todos os brasileiros que se engajaram nessa luta, né, junto conosco, e por esse motivo a gente está aí comentando com vocês também. E falar hoje, em especial, da justiça restaurativa, o que a gente quer primeiro, né, é trazer esse conceito do que é essa justiça restaurativa, né, que a gente vai abordar aqui. Primeiro de tudo, né, justiça restaurativa é um termo que surgiu nos Estados Unidos, Canadá, né, Kay Praines e Robert Zer, que são quem, digamos assim, os criadores da justiça restaurativa, né, e que eles conceberam para tratar a questão da vítima e do ofendido. Com o desenrolar dos anos, né, houve uma adoção dos meios da justiça restaurativa para meios de restauração da paz, restabelecimento do convívio, fortalecimento de vínculos, trabalhando os conceitos da justiça restaurativa dentro de empresas, dentro de escolas, enfim, né, de vários lugares que necessitam as pessoas serem ouvidas, sempre no aspecto circular, né? Claro que a gente está aí no momento em que se está buscando encontrar culpados, né? Mas não nessa forma que a gente vê, todos nós somos culpados, se tu for ver, pelo desastre. Então tudo está mudando e a gente está aqui para verificar como que as pessoas podem se sentir em colaborar com essa reconstrução das relações comunitárias, como que essa justiça restaurativa pode ajudar agora essas pessoas que estão desabrigadas, que foram desalojadas, porque recuperar fotos, documentos, coisas que marcam a sua vida como existência humana, dificilmente vai ser feito, né? Porque, infelizmente, a água levou tudo e tirou coisas preciosas que as pessoas tinham. E dentro da justiça restaurativa, a gente vai fugir daquela justiça tradicional, no sentido de não apontar culpados, mas sim de restabelecer vínculos. E aí eu acho importante que as gurias, agora, a Grace e a Diocélia, insiram um pouco mais o tema e como que nós aqui na Modera vamos trabalhar essa reconstrução da nossa cidade e de outras cidades aí no Rio Grande do Sul que precisam serem ouvidas nesse momento. Bom dia, Gabriela. Para nós é um prazer estarmos aqui conversando. Pena que o nosso tema hoje, né, se refere a uma catástrofe, mas que nós estamos procurando trabalhar da melhor forma possível, né, restaurando vínculos, né, através do diálogo,
através da mediação e da justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa tem sido, nesses últimos dias, o nosso carro-chefe. Nós estamos com projetos nas escolas, com projetos nos abrigos, né, com projetos espalhados aqui pela nossa comunidade, acolhendo, né, e fortalecendo os nossos irmãos desabrigados, né? Então, nós estamos trabalhando através de círculos restaurativos, que é um dos métodos, né, da justiça restaurativa. Então, estes círculos de fortalecimento, nós procuramos trabalhar visando, né, a redução de danos, né, porque o pessoal foi muito traumatizado. Falando até ontem com uma das participantes do círculo, ela dizia que na casa dela brotava água, né? Que a ideia que a gente tem é que vem assim uma onda de água, né? E o depoimento que a gente ouve nos círculos é que essa água brota dentro das casas. Então, foi de fato um trauma, né, muito grande e que nós trabalhamos. E como nós trabalhamos os círculos? Os círculos é um modelo, né, que foi trazido para o Brasil pela Kay Pranes, né, e que é bastante trabalhado. Primeiro, nós trabalhávamos na questão da violência, né, na justiça. Mas a gente viu que ele dava muito certo a questão do fortalecimento, né? Do acolhimento, né? Através da empatia, do respeito, da colaboração e restaurando também as conexões humanas. Porque a justiça, para nós, dentro da justiça restaurativa, a gente considera como uma forma de conexão com o bem da vida, né? Então, esse restabelecimento da conexão, né? Esse fortalecimento da pessoa é trabalhado no círculo e a gente sente assim que eles saem bem mais fortalecidos. A gente usa então uma peça de centro, geralmente, né? A gente senta em círculo as vítimas, né? No máximo 20 pessoas em cada rodada, né? E a gente coloca uma peça de centro, e ali eles vão colocando coisas de importância para eles, como, por exemplo, um agasalho, colocam como motivo dentro do círculo. E a gente usa um objeto da fala. Então, o facilitador, depois que ele nomeia os objetivos, explica o que é o círculo, né, levanta os valores, né, ah, aí ele vai fazendo através de perguntas, vai passando o objeto da fala, né? E cada um do círculo tem o seu momento de falar, de expressar o que ele está sentindo, né? E isso aí fortalece, porque à medida que ele traz a sua dor, compartilha a sua dor dentro do círculo, ele se fortalece e os depoimentos são incríveis ao final. É claro que não é uma cura total, porque a pessoa está muito fragilizada, mas ele ganha um norte, um motivo para prosseguir, né? Por exemplo, uma das questões que a gente usa, qual foi a palavra mais corajosa que você já disse, né? Porque a gente sempre diz para as pessoas que elas têm que pedir ajuda, porque às vezes a pessoa, né, ela fica fragilizada e se sente impotente diante de tantas coisas ruins que acontecem, né? Então, a gente encoraja elas a pedirem ajuda e também a gente oferece, né? Claro que a gente não faz por elas, mas a gente encaminha na medida do possível e tem um resultado surpreendente, né? Ele sai mais fortalecido dos círculos. Então, atualmente, nós estamos com círculos em escolas, em empresas, em instituições e em abrigos. Depois a Grace vai especificar melhor como é que está o encaminhamento dos nossos círculos. Olá, Gabi. É uma honra estar aqui contigo nesse momento, participando do teu podcast, justo agora, nesse momento que o nosso estado está tão fragilizado, que a gente
vem enfrentando aí as consequências desse desastre. Eu já inicio dizendo que, dentro da minha percepção, esse conjunto de práticas autocompositivas, como a gente chama, baseado, então, no diálogo entre as pessoas, para que encontrem juntos uma forma de resolver os seus problemas, os seus conflitos, veio para ficar. Aqui no Brasil, essas práticas ainda são um tanto quanto jovens, já estão bem mais amadurecidas e estão sendo trabalhadas há muitos anos em outros países, mas elas vieram para ficar e esse é o futuro, com certeza. E é importantíssimo que os profissionais que trabalham com pessoas, diretamente com pessoas, eles estejam aptos, estejam bem preparados para trabalhar, para conseguir resolver esses problemas, esses conflitos que as pessoas levam até eles. Porque há um exemplo, né, dentro de um processo judicial, o ato da mediação ou o momento em que é trabalhado algum conflito dentro da justiça restaurativa não é apenas um ato em si, é aquele ato, aquele momento capaz de modificar, de impactar positivamente a vida daquela pessoa e ressignificar o futuro dela. Então, como o Vitalino e a Ediocélia nos trouxeram, falando de justiça restaurativa, a preocupação inicial da justiça restaurativa foi lidar com o crime e com as suas consequências, tanto para a vítima quanto para o ofensor e para a comunidade em si. A vítima não tinha dentro do processo criminal voz, e muitas vezes essa vítima ela sequer conseguia seguir a sua vida depois de ter passado por aquele trauma. Então, é com esse olhar mais humanizado para todo este conceito que ela começou a ser aplicada. E isso trouxe inúmeros benefícios para todos envolvidos, tanto vítimas quanto ofensores e como a comunidade num todo, devolvendo a segurança para os participantes, já que o modo tradicional não fazia isso, simplesmente punia o ofensor e esquecia de todo o restante, com uma punição até extremamente severa, muitas vezes. Então, todas essas práticas autocompositivas buscam, na verdade, a construção de um acordo entre todos os participantes e, principalmente, que haja um comprometimento e um cumprimento desses termos do acordo. Essa é a grande busca dentro das práticas. As pessoas sentem, conversem, façam os seus acordos e, posteriormente, tenham a capacidade, o comprometimento para cumprir aquilo ali. A gente sabe também, dentro dos estudos que são feitos, que por meio da fala, as feridas, os traumas, eles são curados, são ressignificados e previnem também a reincidência de acontecer novamente os crimes que aconteceram no passado, por exemplo. Então, a fala, ela tem esse grande poder de cura e de ressignificação. Dentro da justiça restaurativa ainda, a aplicação se iniciou com essa prática trabalhando mais a violência. O sucesso foi tão grande que eles começaram a implementar em diversos locais, como a Diocélia já nos trouxe, em escolas para trabalhar questões de bullying, por exemplo, depois para trabalhar o sentar e conversar, o sentar e dizer como está se sentindo hoje, como chegou na aula hoje, porque muitas vezes as crianças apresentam alguns sintomas e os professores e quem está ali na sala de aula não sabem o que está acontecendo com aquela criança, por que ela está tendo aquele
comportamento. Então, quando o círculo é trabalhado dentro das escolas, ele também é trabalhado de uma forma preventiva, incentivando que as pessoas aprendam a falar o que está sentindo e, principalmente, a expressar as suas necessidades, o que elas precisam nesse momento. E é a partir disso que o Conselho Nacional de Justiça tem incentivado cada vez mais a aplicação dos círculos em todos os locais que forem possíveis. Recentemente, no ano passado, em 2023, houve a assinatura de um termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Educação para a implementação do projeto Justiça Restaurativa nas Escolas, para ser executado em todo o território nacional. Então, para vocês terem uma ideia de quanto a justiça restaurativa já está enraizada aqui no nosso estado e também no Brasil inteiro, e o quanto ela é benéfica para todos nós. Tanto facilitadores, que é o caso meu, da Joacélia e do Vitalínio, quanto os participantes. Então, o círculo é um processo de diálogo que trabalha intencionalmente na criação de um espaço seguro para discutir os mais diversos tipos de assunto. Aqui, então, no Rio Grande do Sul, logo após o início das enchentes, já se iniciaram alguns projetos para que pudessem ser implementados os círculos em situações de desastre. Nós tivemos a criação das vigílias restaurativas, criadas pelo desembargador, o Leoberto Brancher, e durante praticamente 2 semanas trouxe muito conhecimento para todos nós, facilitadores, para pessoas que têm interesse em ajudar, mesmo que ainda não tenham nenhum tipo de formação, nos trazendo exemplos do uso da justiça restaurativa no mundo e também aqui no nosso estado, em situações de desastre. Então, essa é a minha parte aqui para vocês, é trazer um pouquinho do que está sendo feito, né, do que pode ser feito através do diálogo, e como a mediação e a justiça restaurativa podem ajudar a todos os impactados, direta e indiretamente, aqui no Rio Grande do Sul, pelas enchentes. Separei alguns exemplos aqui, eu vou começar pelo caso da mediação, onde a mediação vem sendo utilizada e onde ela foi já utilizada em caso de desastres naturais. A gente sabe que a mediação pode servir para resolver qualquer tipo de conflito, desde que as pessoas estejam dispostas a sentar e conversar, a entender a necessidade do outro e, a partir disso, então, achar um ponto comum, baseado na prática do diálogo circular. Muitos casos, como o divórcio dos proprietários da Amazon, onde é considerado o divórcio milionário, que foi resolvido através da mediação e do impacto positivo que isso trouxe para a vida dos filhos, principalmente. É um caso bem conhecido. Temos também a disputa societária entre os sócios do Grupo Pão de Açúcar, também foi resolvido através da mediação. Pós-Covid, nós tivemos e temos inúmeras empresas que precisaram, então, restabelecer um diálogo mais direto com os seus credores para evitar uma recuperação judicial, e a mediação vem sendo amplamente utilizada nesse aspecto também. Na região metropolitana de Porto Alegre, eu tenho conhecimento de que muitas mediações coletivas foram realizadas, a exemplo de mediações com os representantes do transporte público e as prefeituras, para que evitasse que
os danos causados pela Covid, os danos financeiros causados a essas empresas pela Covid, diminuição de passageiros, fosse repassada, então, ao usuário do transporte coletivo. E esses são casos que a gente sabe que foram usados, são situações em que a mediação resolveu, né, de uma forma célere e que achasse um acordo que ficasse bom para ambos os lados e todos saíssem ganhando. E também a gente tem dois casos, que foi o Diego Falec, que trabalhou, que foram nos desastres da TAM e da Air France, onde foram criadas câmaras de indenização dos acidentes aéreos. E a mediação fez essa ponte entre a empresa e os familiares das vítimas. O Diego Falec também trabalhou no caso de Mariana, em 2015, proporcionando um local seguro de diálogo entre as empresas responsáveis e toda a comunidade atingida. Então, a mediação ela serve para justamente proporcionar esse espaço seguro de diálogo, para que as pessoas comecem a conversar e surjam possibilidades de resolução, né, através da negociação, para resolver esses problemas, esses conflitos. Já então, na questão da justiça restaurativa, em casos de desastres, o que eu tenho de conhecimento aqui para trazer para vocês, em relação à erupção de um vulcão que destruiu comunidades inteiras na Guatemala. E foi liderado pela Flor Garcia, na época. Eles demoraram bastante tempo para conseguir entrar nos abrigos e escutar as pessoas, permitir que elas falassem, né? E isso foi positivo, de certa forma, mas o relato é que se demorou muito tempo para conseguir fazer esse trabalho. Quando as pessoas conseguiram falar, elas traziam justamente isso. É a primeira vez que estamos sendo ouvidos, é a primeira vez que estamos conseguindo falar sobre as nossas necessidades. Isso precisava ter sido feito antes. Eles conseguiram entrar nos abrigos só 6 meses depois da erupção do vulcão. Então, foi feito, claro, um trabalho com todos os voluntários que estavam fazendo a ajuda direta às vítimas, mas em relação aos abrigos mesmo, se demorou muito tempo. E o que ela nos traz no relato também é que quando eles conseguiram falar, foi retomado o senso de pertencimento àquela comunidade. Eles pararam de agir daquela forma: o meu problema é maior, eu sofri mais dano, eu perdi mais. E restabeleceram aquele sentimento de comunidade. E a partir disso, conseguiram, então, ressignificar aquele trauma e pensar no futuro de uma maneira comum a toda a comunidade, buscando realmente reconstruir o que foi perdido e reconstruir para todos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem conhecimento de que o ano passado, em setembro, quando houveram as primeiras enchentes, devastaram o Vale do Taquari, agora em maio, isso já tinha acontecido, claro que não com tanto impacto, mas em setembro do ano passado, em setembro de 2023. E ali eles já começaram também a aplicar os círculos. Então, nós já temos dados, já temos a experiência aqui no Rio Grande do Sul. E a partir dessa experiência aqui do Rio Grande do Sul, é que se criou, então, o Restaura Rio Grande do Sul, onde estão sendo aplicados já os círculos em situações mais extremas, mais urgentes. Nós temos o juiz de direito, o doutor Marcelo Marlísia Cabral,
que está diretamente nos abrigos, já fazendo alguns círculos, já em contato direto com as pessoas e prestando esse auxílio, ouvindo as suas necessidades, e diversos outros profissionais extremamente qualificados já estão trabalhando, né, nos círculos, nessas situações de maior urgência. O que a gente sabe também, e que teve a partir desse projeto Restaura Rio Grande do Sul, é que uma grande comunidade de facilitadores está se montando, onde muitos estão sendo treinados e está se criando uma teia de apoio, não só para esse momento, mas que vai ter uma enorme continuidade, porque é necessário que os facilitadores estejam bem preparados, que eles consigam trabalhar em dupla, porque muitas vezes na fala vai haver a necessidade de que um facilitador permaneça no círculo e o outro facilitador então acolha uma determinada pessoa. O círculo também ele vai ser muito benéfico nesse momento, porque ele vai conseguir identificar aquelas pessoas que estão bem, né, que passaram daquele início e tiveram as primeiras respostas ao trauma, as respostas consideradas normais, medo, insônia, falta de apetite, o sono, e identificar aquelas pessoas que estão, sim, passando por um transtorno mental pós-traumático. Nós temos uma pirâmide que é utilizada pela ONU, e essa pirâmide ela nos traz, então, 4 níveis, né, de emergências. Então, o primeiro nível é aquele nível de serviço básico e de segurança. Tirar as pessoas de onde elas estão e proporcionar um lugar seguro para elas e que elas se sintam protegidas. Então, é o que foi feito, né, nesse primeiro momento, nesses primeiros 30 dias. Depois, no segundo nível da pirâmide, nós temos o apoio da comunidade e também da família. E é aí que entram os círculos, para que essas pessoas, então, possam falar sobre as suas necessidades, se sintam acolhidas, se sintam apoiadas e possam começar a ressignificar esse trauma. O terceiro nível, ele passa por aquele apoio, mas não um apoio especializado ainda. Então, onde as pessoas começam a ser direcionadas para que as suas necessidades sejam atendidas. E o último nível, o topo da pirâmide, é aonde é o serviço especializado. E aí a psicologia, que é a grande irmã da justiça restaurativa, ela nos traz todo esse apoio, esse tratamento às pessoas que estão com este trauma mais severo por causa do que sofreram. E a justiça restaurativa ela vai, então, conseguir, através do apoio, do conforto, da fala, restabelecer esse senso de pertencimento das pessoas e vai evitar que o topo dessa pirâmide cresça. Então, acho que são esses exemplos que eu tenho para trazer para vocês agora nesse momento. Diante de tudo que vocês explicaram, né, não tem muito mais o que eu possa falar aqui, mas queria ressaltar a importância mesmo da gente pensar nessas ferramentas para restaurar, né? Eu acho que a palavra-chave é essa, é reconstrução. E é interessante porque quando a gente vê de fora, né, quando você não está passando pela situação, o aspecto físico, né, ele fica muito mais em evidência, né? Então a pessoa perdeu a casa, né, não tem mais comida, a geladeira, né, foi tudo embora. E a gente quer ajudar, a gente quer fazer a nossa parte, a gente pensa na solidariedade, mas a questão da saúde mental, o abalo psíquico, os problemas psicológicos, traumáticos, né? Então, seja aí, como vocês disseram, um diagnóstico até de um transtorno de estresse pós-traumático, isso fica por muito mais tempo, né? Então, a casa vai ser reconstruída, por exemplo, né? Imaginemos,
a pessoa vai conseguir aos poucos se recompor, né? Comprar ali um móvel, né? E reconstruindo a vida aos poucos, mas esse aspecto psicológico ele fica por muito mais tempo, né? Então, se isso não for trabalhado, se essa pessoa não tiver condições de estar ali no ambiente em que ela se sinta bem para compartilhar, para dividir, e não só para se colocar no lugar do outro também, né? "Ah, o meu trauma é maior, né? Eu tive mais prejuízo", não só para isso, mas também para enxergar que existe uma comunidade ali, que o sentimento é compartilhado, que você não está passando por tudo aquilo sozinho, né? Então, eu acho que o conforto, né, você ter esse tipo de espaço é fundamental e a psicologia, obviamente, nos ajuda aqui, né? Nós estamos falando enquanto advogados, pensando na ótica do direito aqui, mas a psicologia, evidentemente, né, quando a gente fala em restauração, né, quando a gente fala em comunidade, nesse tipo de iniciativa, no diálogo, a gente está falando de psicologia, né? Então, é claro que o trauma ele é físico também, né? Você vê aquilo ali tudo indo embora, né? A destruição, e são essas imagens que chocam, né? Porque você não consegue tirar foto da dor psíquica que uma pessoa está sofrendo. É isso que vai para a mídia e é com isso que a pessoa que está de fora vai se identificar. E isso é muito natural. Exato, Gabi. A nossa intervenção, né, o trabalho com os grupos, não é diretamente falando em trauma, por exemplo, quando nós trabalhamos com as crianças, qual é o tema? Contação de histórias, né? Sim, Também trabalhamos com os idosos sobre o tema de contação de histórias, porque os idosos também gostam, né, de relatar sobre fatos passados. E através desses relatos, eles vão trazendo a situação presente, né? E também colocando como estão se sentindo, qual é a perspectiva deles para o futuro, né? E essa questão de ter esse momento de fala, ter esse espaço seguro para eles colocarem os sentimentos e as aspirações, as necessidades deles, eles vão se fortalecendo, mas não que a gente vá diretamente falar sobre trauma. O nosso objetivo é esse fortalecimento, mas a nossa intervenção não é diretamente, né, sobre a dor que ele está sentindo. À medida da conversa, ele vai trazendo para a roda, né? Mas não que a exato. gente vá focar diretamente, né? E é um convite, é um convite. O último círculo que eu fiz aqui no abrigo, a gente convidava, né? Passava nos grupos e convidava. Vocês querem? A gente vai conversar sobre a vida, sobre os nossos anseios. Vocês querem participar? Aí eles vão vindo devagarinho para o círculo, né? Uns ficam e não falam, e está tudo bem, né? Outros falam de outras coisas, de outros acontecimentos bem anteriores, que não tem referência com o que está acontecendo agora, e está tudo bem, né? A gente acolhe, é uma escuta ativa, né? Nós estamos ouvindo eles, né? E estamos validando os sentimentos que eles trazem para o círculo. Não é uma coisa assim direcionada. Ah, como é que foi para ti a enchente? Nem se fala nisso, eles é que trazem o assunto. Brota, brota através das perguntas que a gente faz, mas não relacionada àquele acontecimento, né? E outra coisa, o círculo, ele não é terapia, né? Mas é terapêutico. A gente Sim, sente sim uma interessante. mudança, É. porque no abraço final, ali o encerramento é muito importante. A gente faz uma cerimônia de encerramento, aonde a gente usa uma técnica, uma música, geralmente termina com um abraço, né? E nesse abraço a gente sente o agradecimento, o coração deles pulsando, né? De ter tido esse momento de alguém ouvi-los, que as pessoas precisam muito de ser ouvidas, né? E isso aí é o que dá conexão, né? É que o círculo proporciona esse momento da fala, deles poderem colocar os sentimentos deles. Mas a gente tem muito cuidado. É por isso, né, que a gente está fazendo todo esse treinamento que o Dr. Leoberto está proporcionando, né, para a gente estar bem seguros na hora de abordar, para não
revitimizar, né? Porque a gente não quer também que eles sofram novamente aquela dor que eles sentiram. Quando eles trazem, tudo bem, a gente ouve, acolhe, né? Mas não que a gente vá perguntar como é que foi, e daí, o que que tu tem medo de chuva? Não, não se toca nisso. A gente fala sobre coisas positivas, né? Sobre o futuro, o que que a gente está pensando daqui para frente, né? Qual foi a sua dor maior, mas não se refere ao trauma que ele sofreu agora, né? Quer dizer, a gente tem esse cuidado. É muito importante, né, fazer esse tipo de consideração, até porque eu acho que é justamente esse conforto que a pessoa tem de saber, você não está sendo pressionado, né? Você é parte ali Não, de um movimento, né? E cada pessoa reage de um jeito, né? Então tem gente que vai ficar mais quieto, não vai querer compartilhar, né? e Dividir o que tudo está bem, sentindo e não tem problema, né? Então mostrar isso, aqui que não é um espaço para aqueles que queiram conversar, né? Não é isso, não se trata disso, é um espaço de conforto, de empatia, de identificação com o outro, e não é à toa que a gente precisa de um treinamento, né, para que isso ocorra da maneira adequada, para que as pessoas se sintam à vontade e para que o objetivo final possa ser alcançado, o objetivo do círculo possa ser alcançado. Então, e- a abordagem aqui faz toda a diferença, especialmente quando a gente isso, pensa em crianças, idosos, né? Que são grupos, já quando a gente pensa no direito, na proteção jurídica conferida, né, sim. a São essas pessoas pessoas, vulneráveis, né, são pessoas vulneráveis, exatamente. Então, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, ainda isso, e a maior. gente tem todo o respeito, né, toda a consideração, né, a gente está ali como para ouvi-los, né, como Sim, como um ouvinte, facilitador sim. mesmo, né, como ouvinte. A gente não vai julgar, não vai analisar, não vai buscar culpados, aquilo ali é um apoio, né, um apoio para e é muito potente. A gente sente no abraço final, né, como eles saem fortalecidos, eles mudam, né, é uma É, mudança significativa. Claro, se precisar, que às vezes uns choram muito, daí a gente vê que está bem, problema mental, aí a gente encaminha para os psicólogos, tem os grupos também, né, de psicólogos voluntários que estão nos ajudando. É incrível, né? É uma situação tão dramática e a gente vê tão bonito esse lado aí da solidariedade, o né? lado São humano, né? médicos se dispondo, são psicólogos se dispondo, né? Todos os profissionais assim engajados em ajudar, né? É muito bonito esse lado da solidariedade humana, né? E que está acontecendo muito aqui no Rio Grande do Sul, É muito uma mesmo. rede, né? É uma Felizmente a rede, gente pode, exato, felizmente a gente pode, né? é Mesmo uma rede. com toda a tristeza, com a catástrofe, né, que foi, que está sendo, né? A gente tem a possibilidade de contar com essas pessoas, com essas iniciativas, né? Então, eu fico muito feliz, obviamente, é um momento terrível, mas feliz com a possibilidade de escutar vocês, de ter vocês aqui e de saber que existem pessoas e que existem essas redes e que esse é o primeiro passo para uma reconstrução. E nós mesmos, né, nós facilitadores, podemos recorrer a esse meio, porque tem muitos voluntários que já estão, né, com problemas, que se envolvem demais e precisam também desse cuidado, né? E é nesse sentido que a gente está criando um projeto também de cuidar do cuidador, né? Atender essas pessoas que estão lá de voluntários, que também estão em sofrimento, né? Tem pessoas que não aguentam, eles ficam ali 10 dias e entram também em parafuso, né, em paranoia, porque é muito sofrido, né? Então, passados esses primeiros 30 dias aí de pós o início das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, onde todos nós ajudamos como a gente pôde, doando desde roupas, calçados, alimentos, valores, o nosso tempo de trabalho também, seja com círculos, seja em abrigos, em outros locais onde a gente pôde atuar.
a gente pensou o que mais pode ser feito nesse momento, e é justamente o que a Diocélia nos trouxe. Estamos já elaborando o projeto que vai cuidar, então, de quem está cuidando, né? Para dar um momento de fala para que essas pessoas que já estão cansando de estar voluntariando, de estar lá, para que essas pessoas que viram tantas coisas ruins, que saíram das suas rotinas, possam, então, dar continuidade ao trabalho que precisa ser feito, para que essas pessoas se fortaleçam e continuem. A gente sabe que os primeiros 30 dias de um desastre são os mais impactantes. Mas, no entanto, a fase mais crítica ela vai permanecer por 90 dias, é o que os estudos nos trazem. E com tudo o que aconteceu, com a gravidade do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, muito vai precisar ser feito durante bastante tempo. E por isso nós pensamos, então, em criar esse projeto, o Cuidando de Quem Cuida, e fortalecer essas pessoas, até como uma forma de agradecê-los, de retribuir o trabalho tão bonito que cada um está fazendo aqui na nossa cidade. A gente pretende fazer um projeto continuado, então, não é um projeto de apenas um encontro, para que essas pessoas consigam, então, permanecer durante um tempo, sempre com os mesmos facilitadores e os mesmos participantes, sendo, tendo essa oportunidade de falar, de ouvir e de ressignificar o futuro delas também. Bom, eu queria só retomar um ponto, né, que as gurias falaram, no sentido de que nós estamos aí integrados junto à rede de apoio a essas pessoas desabrigadas, desalojadas, justamente para auxiliar no aspecto da saúde mental e criar espaço seguro dentro do círculo restaurativo para que essas pessoas comecem a superar seus traumas e receber o apoio que é preciso nesse momento. Então, a gente está aí buscando, dentro das ações locais, nas escolas, nos abrigos, ajudando todos os envolvidos que se sentirem à vontade de participar desse espaço seguro para superar a dor e o trauma. E principalmente, né, nesse momento da Modera aí demonstrar o acolhimento e através de uma fala empática e solidária para incentivar as pessoas a se unirem em prol de um bem-estar comum e da reconstrução de comunidades afetadas, tá? Então, o que a gente gostaria muito de destacar é essa ajuda humanitária que nós estamos oferecendo, né? Ajudando essas pessoas superarem tudo pelo que passaram e vão precisar agora se recuperar, se reconstruir, porque o que passou, passou e não volta atrás. Mas a gente pode começar agora, reconstruir e fazer diferente. Então é isso que a gente queria atingir nesse episódio do Justo Agora, e justamente para passar essa palavra de apoio, de solidariedade a todos atingidos, colocando a Monera à disposição com seus serviços de círculo restaurativo e da mediação ao dispor de todos. Uma maneira, né, de encerrar esse episódio, né, como eu falei lá no início, é um prazer estar com vocês de novo. Pena que, né, infelizmente, o tema teve que ser esse, né? Quando o Vitalino me propôs a gravação desse episódio, né, eu prontamente falei para ele, não, isso vai ser, é mais do que necessário nesse momento. Então, por mais difícil que seja, eu fico contente, né, de saber que existem essas iniciativas. E, infelizmente, né, daqui para frente, eu acho, quando a gente pensa em desastres, né, naturais, nós estamos assistindo a tantas coisas e, em meio ao caos, né, é importante saber que a gente tem essa rede, que a gente tem esse tipo de iniciativa.
né? Então, parabenizo vocês pelo trabalho, né? A mediação é muito importante, né? Foi ótimo também gravarmos o outro episódio falando sobre isso. Eu acho que ainda existe uma resistência, um desconhecimento. De modo geral, algumas questões relativas à saúde mental ainda são consideradas tabus, especificamente quando a gente fala também do direito. Então, muito se pensa na parte material do quem ganha, quem perde, quem é o responsável, quem é o culpado. E num momento de tanta dor, de tanto caos, a preocupação acaba sendo essa, né? Vamos procurar, vamos apontar o dedo, e aí, e agora? E o que fica aqui é essa mensagem, né, positiva, é uma mensagem de reconstrução, como o Vitalino falou agora há pouco. Infelizmente, as coisas não voltam atrás, a gente tem que lidar, né? E agora? Né? E o futuro, como é que vai ser? E a gente saber que o direito é uma ferramenta importante, que a mediação, a justiça restaurativa, a importância dos círculos para todas as pessoas, né? Destacamos, claro, os mais vulneráveis, as pessoas, né, idosos, crianças, né, as técnicas, a importância de você ter um ambiente em que você se sinta seguro, em que você se sinta acolhido, não pressionado, né, um ambiente em que às vezes um abraço é uma palavra que você ouve de alguém que às vezes não tem nem relação com o que você está vivendo, aquilo já te conforta. E é isso, né, esse é o caminho. Então eu desejo, né, que essa reconstrução, né, seja breve, que aconteça muito em breve, que vocês consigam, né, através dessa união, e que o Brasil inteiro assistiu e foi um movimento, né, muito intenso, que o mundo viu, né, tudo que aconteceu. O choque que foi, as imagens falam, né, por si mesmas, né, eu acho que não tem não há palavras, né, quando eu reencontrei vocês, né, a gente sempre faz uma reunião para conversar um pouquinho, né, sobre o episódio, né, contando aqui um pouquinho dos bastidores. E eu falei para vocês, não existem palavras, não tem nada que eu possa dizer agora para vocês, né, especialmente os gaúchos, né, o pessoal de Santa Maria que participa aqui em peso do podcast, né, eu tenho muita gratidão de tê-los conhecido, né, comecei com a Estela, né, um super beijo para você, Estela, né, lá na pós-graduação, e aí desde então tenho feito essa corrente mesmo, e vocês sempre muito proativos, muito interessados, trouxeram temas, né, têm trazido temas interessantes, né, super relevantes, então a participação, né, de vocês sempre muitíssimo bem-vinda, né? Ajudam tanto o podcast, trazem tanto conteúdo, tanta informação, que é o que a gente produz aqui, né? Um conteúdo para que as pessoas se informem, para que desmistifiquem, né, certos tabus e saibam, né, sobre seus direitos, né, seus deveres também, né, enquanto cidadãos, por que não, né? Então, uma mobilização, né? Fico muito mobilizada. É difícil, né, gravar um episódio desse. Então, agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vocês, né, e desejo sempre o melhor, né, para todo o Rio Grande do Sul, né, em especial para as regiões, né, mais afetadas, as pessoas que perderam tanto, né, e que esse tipo de iniciativa se multiplique, né, que essas redes de profissionais, né, de diversas áreas continuem a ajudar. Nós tivemos, né, tantos voluntários, né, pessoas que tiveram a possibilidade de estar também com vocês, né, nesses círculos, nesses ambientes, e que essas iniciativas possam se multiplicar, que a reconstrução consiga acontecer, né, de forma gradativa, né, porque, é claro, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer, e que em breve possamos, né, estar juntos, né, presencialmente, né, estamos devendo aí, antes da gravação, estão aqui com um chimarrão, vou abrir para o pessoal, tá? Vou abrir e aí vão me mandar um kit, né? Porque parece que tem várias formas aí de curtir um chimarrão, né? Vamos colocar assim. Né? Então, que a gente possa da próxima vez se reencontrar com mais alegria, né? Trazer um tema mais leve, né? Que a realidade não seja tão dura, né? Mas esse episódio, por mais difícil que seja, é muito importante. E claro, os convido, né? Sempre que vocês tiverem ideias para outros temas referentes à mediação, né, especificamente que a área de trabalho de vocês, né, são sempre muitíssimo bem-vindos, né? O pessoal do Sul está sempre em peso aqui. É um grande prazer, né, receber vocês. Então vamos esperar que a próxima vez seja mais leve, né, que seja um tema mais feliz, né? Ou que a gente tenha atualizações felizes, né, positivas aí sobre essa iniciativa de vocês,
que é incrível, né? Então, parabenizo muito. Enfim, né? Agradeço a disponibilidade, né? A vontade de falar sobre isso, porque não é fácil, né? Especialmente para vocês que estão aí, né? Que estão sofrendo, que estão vendo isso tudo em primeira mão, né? Então, o Justo Agora agradece, e acredito que os ouvintes também. Então, saber dessas iniciativas, já vou deixar o perfil aqui, o outro episódio que eles participaram, né? O Vitalino já não sei nem quantos foram, né? O Vitalino já trouxe a tese dele aqui, né? Já falamos de advogado robô, inteligência artificial, então os episódios são recomendadíssimos. E Grace e Giocélia também já são aqui convidadas do podcast, né? Já fizemos o episódio referente à mediação. Se você se interessou mais, né, sobre o assunto, quiser saber como funciona a mediação em si, como é que é o trabalho deles, vou deixar também o episódio, né, quando eu fizer o post no Instagram, colocar nos stories, vou deixar também o link para o outro episódio que eles participaram. Deixar o perfil da Modera também, tá, que está fazendo esse trabalho incrível, sobre o qual eles falaram um pouquinho hoje, né, então demonstrando essa preocupação com a empatia, com a solidariedade, né, com o lado humano, né, porque por trás de qualquer coisa, né, absolutamente, qualquer desastre, existem pessoas, existem vidas, existem histórias, né, diversas, então essa preocupação. E fica aí, né, fica aí a nossa esperança, né, a nossa esperança que através da informação, através da união, da solidariedade, a gente consiga se reconstruir. Né? Então, muito obrigada, não tem muito mais, né, o que dizer. Enfim, agradeço muito, né? Acredito que os ouvintes também vão se interessar sobre o tema e que iniciativas como essas possam se multiplicar sempre, né? Acho que a mensagem final é essa, né, gente? Justamente, Gabi, é isso mesmo. Te agradeço pelo convite, por tudo que tu nos traz e nos proporciona aqui de reflexão e de compartilhamento do nosso conhecimento através do teu podcast. E já ter, já ter digo de antemão assim que a minha vontade é voltar aqui no podcast daqui a 6 meses, um ano, trazendo tudo o que foi feito de bom, os resultados do nosso trabalho, de outros trabalhos que foram feitos, e mostrar um estado ainda provavelmente não totalmente reerguido, mas bastante fortalecido para continuar fazendo o que precisa ser feito. Com certeza, e isso vai acontecer. Isso vai acontecer, né? Vocês vão se reconstruir, né? Com toda essa solidariedade, né? Ao povo gaúcho. Nós vamos fazer esse episódio. Eu queria deixar uma mensagem, Gabriela, a respeito do que nós acreditamos, né? Nós acreditamos nesse tipo de trabalho, né? De trabalhar as emoções, em primeiro lugar, para poder fortalecer a pessoa, né? E eu trago aqui um pensamento do Rubem Alves que diz: sem educação da sensibilidade, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Então, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar a sensibilidade das pessoas, né? Restaurar o eu interno delas para elas poderem se fortalecer para prosseguir, né? E é esse o nosso intuito a partir de agora e sempre foi, né? Que a gente acredita que é através das emoções que a gente se fortalece. Obrigada. É isso. Eu que agradeço. E quero agradecer a ti, Gabi, já como tu disseste aí, já participando já do quarto ou quinto episódio já do Justo Agora. Já Para perdi mim, as contas. sempre um prazer estar contigo e comentar dos temas mais diversos, mas trazer nesse episódio em especial um momento de acolhimento, uma palavra de paz, né, e de compaixão por tudo que os gaúchos estão passando nesse momento. Então, muito obrigado por ceder o espaço aí do teu podcast a nós, para divulgarmos nosso trabalho e saber também como que a gente está ajudando, né, mostrando como a gente pode ajudar essa população atingida. Então, muito obrigado a ti mais uma vez por esse espaço. Um abraço a todos os ouvintes aí. Com certeza, né, Vitalina? Eu que agradeço, né, pela proposta, né, e pela participação de vocês.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, tenham achado interessante, né? Obviamente, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Gostaríamos que o tema fosse outro. Mas fica aí a mensagem positiva, né? Como a Jocélio falou, fica aí a esperança, né? E vou aceitar o convite já da Grace, né? Vamos voltar aqui para trazer as questões práticas, né? Os impactos práticos, porque é através das emoções e do diálogo que a gente pode reconstruir. Então é isso, ouvintes. Hoje ficamos por aqui, né? Obrigado a você que chegou aqui até o final. Não deixe de seguir os perfis deles, os perfis em que eles postam lá no Instagram e, claro, da Modera também, né? E se informem, né? Se informem, se interessou, quer saber mais, não deixe de se informar. A informação, ela transforma, né? E aqui ela vai ser uma grande ferramenta para empatia também. Bom, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada.